Bom dia, gente. Boa tarde, né? Já passou de meio-dia. Deixa eu botar aqui um cronômetro, porque eu sei que deve estar todo mundo com fome. Eu tô. Vocês estão com fome? Com vontade de almoçar já? Bom, é um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Mariana. Eu vou pedir para o Léo, tá ali meio longe. Léo, o que eu faço? Qual vai ser a minha orientação para você passar de slide? Faço assim, próximo? Será que ele ainda está lá ou não? Já saiu. Ai, ele saiu. Bom, vou me apresentar, então. O meu nome, então, é Mariana, tá bom, gente? Eu estou aqui como ser humano, tá? Aparece lá que, enfim, sou médica, sou da parte da psiquiatria, me especializei em psiquiatria, estou fazendo meu doutorado também na área de saúde mental. Mas aqui eu sou a Mariana, que quer conversar com vocês e ouvir vocês também, tá bom? Para a gente aprender junto e entender aí o que Deus quer falar conosco nessa manhã, tá, gente? Então, eu quero agradecer o convite mesmo e fico à disposição para a gente trocar uma ideia sobre esse tema aí. Opa, obrigada, gente. A fé e os cuidados clínicos no tratamento da depressão, tá? O tema me foi dado e eu fui trabalhando a partir disso. A minha cabeça eu botei para funcionar, pedi a Deus orientação. Eu não sei se é o que vocês esperam, mas eu acho que é uma conversa bem prática do que a gente pode ver no nosso dia a dia, o que a gente pode realmente fazer, entender e a relação entre a fé e os cuidados clínicos em relação à depressão. Próximo, por favor. Então, olha só, a gente vai tentar responder 3 perguntas, tá? Nesse início aqui, eu já quero falar para vocês que perguntas são essas, mas a gente vai trabalhar uma a uma. Primeira... Próximo. Desculpa, a primeira já está lá. Fé e cuidados clínicos se excluem? Então, essa primeira pergunta, a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa primeira pergunta. Depois a gente vai falar sobre o que a mordomia cristã tem a ver com depressão. Parece que não tem associação nenhuma, né, gente? Essa pergunta bem aleatória, assim, o que a mordomia cristã tem a ver com depressão? Mas a gente vai ver. E a terceira e última é essa aí, ó. Qual é o dever do cristão em um mundo deprimido? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas 3 perguntas. Vamos lá. Bom, primeiro, eu quero conversar com vocês sobre os conceitos bem básicos, sobre fé e cuidados clínicos. Aqui, nesse slide de forma específica, eu estou usando cuidados clínicos como o tratamento, a terapêutica, porque eu tentei achar no dicionário e não tem cuidados clínicos lá. A gente tem cuidados, tem clínicos, mas não tem cuidados clínicos. Mas entendam, tá bom, gente, que essa expressão, cuidados clínicos, nada mais é do que o tratamento a partir da medicina, da psicoterapia, o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que tem a ver, então, com esse tema inicial. Bom, vamos lembrar o que é fé? Eu acho que eu usei aqui o dicionário base de tudo aquilo que a gente crê que é a própria Bíblia Sagrada, lá em Hebreus 11, versículo 1, diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ok? Vamos ver o que é terapêutica ou conceitos ou cuidados clínicos. É a parte da medicina que estuda e põe em prática os meios adequados para 2 objetivos: aliviar e curar ou curar os doentes, tá? Aliviar os sintomas ou curar os doentes. Volta, por favor, Léo, que eu ainda vou trabalhar um pouquinho nesses conceitos. Então, assim, inicialmente, pessoal, eu queria deixar bem claro o seguinte: a gente vai responder essa pergunta, se a fé e cuidados clínicos se excluem. Na prática, a gente vê muita gente achando que sim. Ou você tem fé, ou você busca um médico. Tem gente que acha sim. Tem gente que talvez esteja aqui e a gente ama você e a gente vai conversar sobre isso. Eu já fui uma pessoa lá atrás, antes de entrar na medicina, que achava isso, ou fé ou cuidados clínicos. Vocês percebem que os conceitos não se excluem? Em nenhum momento a Bíblia fala: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, a tal ponto que você não aproveita o que Deus já permitiu que o ser humano conhecesse a respeito da medicina humana. Isso existe na Bíblia? Da mesma forma como terapêutica, em nenhum momento diz parte da medicina que estuda e põe em prática os meios adequados para aliviar ou curar os doentes, sem precisar de Deus, sem estimular a prática da religiosidade, o contexto, enfim, no que diz respeito à saúde espiritual. Eles não se excluem. Na nossa cabeça, às vezes, existe essa ideia. Então, a gente vai trabalhar por aí, tá bom? Próximo, por favor. Aqui, inclusive, o Abner falou mais cedo, né, sobre
ele usou inteligências do ser humano. Aqui eu vou falar sobre dimensões, mas eu achei bem interessante porque são exatamente os mesmos. Alguns autores eles falam de outras dimensões. Eu escolhi essas 4 e eu vou falar para vocês uma a uma de forma bastante assim. Tentei ser didática. Vou torcer para vocês entenderem o que eu quis colocar, mas vamos lá. A primeira dimensão, física. Próximo, por favor. Olha só, eu ilustrei basicamente com uma linha reta, tá bom, pessoal? Então, todo mundo aqui tem uma dimensão física. A linha reta é aquilo que você consegue visualizar. Aqui eu estou vendo vocês estão me vendo. Às vezes a gente consegue tocar quando está próximo, é o que o raio-x mostra, é o que a tomografia computadorizada mostra, é o que a ressonância magnética mostra, é o que os olhos podem ver, é o físico. Depois a gente tem a dimensão intelectual. Aí eu elaborei um pouquinho mais o desenho. Agora, a linha virou quadrado. Mas perceba que o quadrado não exclui a linha, tá bom? O quadrado tem um interior ali. Esse interior eu quis colocar como sendo aquilo que pode ser preenchido. Então, o intelectual é aquilo que a gente pode aprender, internalizar, colocar como conceitos básicos do nosso dia a dia. Desde criancinha, essa esfera aí, essa dimensão intelectual vai sendo trabalhada. A terceira é emocional. Aí, olha aí, ganhou cor. O quadrado, antes era só linha, virou quadrado, agora ganhou cor. A cor eu quis colocar aí para combinar no slide, na verdade, né? Laranjinha, mas tem hora que é preto, tem hora que a gente está em luto, tem hora que é vermelho, alegre, contente, amor, paz, alegria, satisfação, aborrecimento, ira, tristeza, tá bom? O emocional é sentimento. E o espiritual, por fim, olha só, o quadrado virou cubo, né? O cubo, que é aquele recipiente onde cabe a nossa alma, vamos colocar assim, tá bom, gente? Então, o que eu quis dizer com isso aqui? Pode parecer uma viagem, mas eu vou tentar explicar. Uma dimensão não exclui a outra. O físico está no intelectual, o intelectual no emocional, o emocional no espiritual. No final das contas, nós temos várias dimensões. E, mais uma vez, existe fé, existe cuidado clínico, terapêutico, que aí tem a ver com o nosso intelecto, aquilo que Deus já permitiu que a gente conhecesse. E existe, sim, o espiritual, que está no meio disso tudo. A forma como o Senhor nos orienta o tratamento do que está nos assim, afetando de alguma forma, tá bom, pessoal? Então, deu para entender, gente? Ou ficou muito confuso, eu viajei demais? Deu? Então tá bom. Próximo, por favor. Muito bem. Então, fé e cuidados clínicos se excluem, a gente vai entendendo que, na verdade, eles dois caminham junto, né? Eu gosto muito de uma expressão que fala que oração é fé mais ação. Sabe? Aquela ideia de que eu estou orando sobre isso, e aí estou orando, e Deus vai orientando, e Deus vai abrindo as portas, e Deus vai trazendo as respostas, e a pessoa continua orando, e a ação não está rolando. Obrigada, Soninha. Não está rolando porque eu estou esperando. Gente, Deus quer agir em nós, através de nós, e Ele nos deu capacidade e possibilidade de agir mesmo para que, junto com a fé, o milagre se manifeste, a ação de Deus esteja presente nas nossas vidas. E aí, olha só, eu trouxe vários exemplos. Eu não vou, enfim, eu vou citar um por um, mas eu não vou entrar nos detalhes das histórias, até por causa do nosso tempo, mas tem as referências aqui. Inicialmente, eu estou colocando assim, ó, em laranjinha, o verbo, tá? Do que o ser humano fez, está escrito na Bíblia, e como Deus agiu a partir disso, tá? Ó, lá em João 11:41, está dizendo que as pessoas tiraram a pedra. E o que aconteceu depois? Deus ressuscitou Lázaro. Entenda, Deus podia retirar a pedra? Claro que podia, claro que podia. O Senhor pode todas as coisas, mas Ele quis que o ser humano participasse daquele momento. Então, o ser humano agiu, tiraram a pedra e pela fé creram no milagre. Deus ressuscitou Lázaro. E lá, em Êxodo 14:21, Moisés estendeu a mão sobre o mar, como foi assim orientado. Ele estendeu, olha a ação aí, em vigor. E Deus abriu o mar vermelho. Próximo. Abraão subiu com Isaac o Monte Moriá. Esse aí, sinceramente, é difícil entender, né? A fé de Abraão e, ao mesmo tempo, a ação que parecia ser contrária, mas ele estava obedecendo ao Senhor. Ele subiu com Isaac, o filho da promessa, ao Monte Moriá para sacrificá-lo, crendo que o cordeiro seria providenciado pelo Senhor. E o que aconteceu? Exatamente isso. Deus providenciou o cordeiro a ser sacrificado. Próximo. Tem mais 2 exemplos, gente. Acho que agora é do Novo Testamento.
Sim, exatamente. Cornélio enviou 3 homens, enviou 3 homens em busca de Pedro. E os não-judeus receberam o Espírito Santo a partir daí. Olha a gente aqui, os não-judeus, na verdade, mas alguém agiu. Houve uma ação prévia do agir de Deus. E Ananias foi encontrar-se com Saulo. Ele foi encontrar-se com Saulo. Gente, Saulo naquela época ainda era conhecido como perseguidor dos crentes. Mesmo assim, Ananias, com medo, volta por favor, Léo. Com medo, foi lá encontrar-se com Saulo como foi orientado. E aí Saulo voltou a ver. Enfim, foi batizado, né? Respondeu ao chamado do Senhor, é o autor de boa parte dos livros do nosso Novo Testamento, que fala tanto ao nosso coração hoje. Mas percebam como Deus quer que nós façamos parte do agir dele. Mariana, o que isso tem a ver com depressão? O que isso tem a ver com cuidados clínicos? O que isso tem a ver com a relação entre fé e cuidados clínicos? Deus quer que você e eu participemos do agir dele no alívio e cura de doenças mentais. Elas existem, pessoal. Elas existem, mas ele quer que nós façamos parte. Quando, como pacientes, vamos colocar assim, a busca do tratamento adequado. E colocar diante dele aquilo que está naquele cubinho, naquele quadradinho, os sentimentos que estão lá dentro. Como profissionais, não apenas a possibilidade de sermos pacientes, tá? Nós somos seres humanos também, mas também podermos auxiliar, orientar e prover, de acordo com aquilo que Deus já permitiu que nós conhecêssemos, as ferramentas necessárias para o indivíduo vencer a depressão. A depressão foi colocada aqui, gente. Só quem sabe, quem passa por isso sabe como é. E ninguém aqui está imune. Não existe vacina contra a depressão. Ninguém está imune. Não importa a idade, sexo, raça, enfim, contexto social. Não existe fator 100% de proteção, 100% de certeza que vai ter a doença. A verdade é que todos nós estamos suscetíveis, tá? No meu estudo lá do doutorado, a gente está vendo exatamente idosos. Sabe, o idoso que a gente fala assim, tá assim porque já envelheceu, né? Já tá cansadinho. Tem gente que usa essas desculpas, por que o idoso está deprimido. Então, estou estudando isso, depressão e ansiedade comórbida em idosos. Isso é verdade, está no nosso meio, a gente querendo ou não, ninguém quer, é óbvio, mas a gente negando ou não, a depressão existe. E todos nós aqui estamos suscetíveis, tá bom? Muito bem, então vamos agir no agir de Deus. Vamos fazer parte daquilo que Deus quer fazer. Próximo, por favor. Entendemos, gente, a primeira pergunta? E a minha resposta, eu quero saber se vocês concordam também. Se não concordarem, fiquem à vontade para participar, tá? A segunda pergunta é: o que a mordomia cristã tem a ver com depressão? Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, vocês já provavelmente ouviram ou leram esse versículo muito relacionado a uma verdade da mordomia cristã, relacionado aos nossos dons, talentos, bens, não é verdade? Saúde nem sempre, né? A gente ouve com tanta frequência a relação entre a mordomia cristã e a nossa saúde. Mas eu vou ler aqui com vocês, olha, lá em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre corpo e mente, né? O texto deixa claro e usa a palavra corpo. O corpo, como a gente falou antes, é aquilo físico, aquilo que a gente consegue ver. Mas a mente, né, a dimensão mental, vamos botar assim, ela faz parte desse contexto, infelizmente, eu não vou dizer infelizmente, porque Deus faz tudo perfeito. Mas, assim, às vezes eu acho que se a gente conseguisse visualizar o problema na nossa mente que ocasiona os sintomas da depressão, a gente seria mais facilmente convencido da importância do tratamento. Como a gente não consegue visualizar, às vezes atrapalha um pouco o nosso raciocínio. Mas eu quero que vocês entendam isso aqui. O próprio corpo, a gente também está falando do que os olhos não conseguem ver, mas que, como foi citado aqui, né, gente? Mexe com os neurotransmissores, nossas sinapses neuronais, e que estão doentes.
quando a gente não cuida desse corpo, dessa mente, a gente desobedece a palavra. A gente sabe quando a gente não está legal. Vocês concordam comigo? A gente sabe, né? Assim, é aquela coisa, e também foi falado aqui, eu achei interessante. A gente, às vezes, aprende que crente não chora, que crente não fica triste, que crente, enfim, é perfeito, né? Eu fico lembrando de um cães... Pois não, querida. Imagina. Boa pergunta. Tá. Uhum. Tá, legal. Como que é seu nome? Renato, obrigada, Renato. Sobre o conceito, o que é depressão, que você perguntou, né? E assim, de forma que a gente consegue definir, em linhas gerais, quem está sofrendo de depressão ou não, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, eu vou deixar para responder essa daqui a pouquinho. A outra pergunta que você fez é se uma pessoa que sofre de depressão tem como estar com a fé, me corrija se eu estiver errada, né? Bem fundamentada a ponto de buscar mesmo assim o tratamento, né? E correr atrás por conta própria, mais ou menos assim? Quem tem fé teria depressão? Ok. Sim, tá? Isso aí eu te respondo que sim. A fé, gente, a fé não é aquilo que eu coloquei antes, uma vacina, entendeu? De proteção. Na verdade, nós, seres humanos que somos, sofremos de doença. O senhor concorda comigo que quem tem fé pode sofrer um acidente de carro e quebrar uma perna, mesmo tendo fé? Então, é aí que eu queria entrar, sobre essa questão do que a gente consegue ver e o que a gente não consegue ver. Daqui a pouco tem uma ilustração sobre isso. Quando a gente vê alguém com a perna quebrada, a gente não pensa, ele tem fé, não precisa tomar remédio para aliviar a dor, né? A depressão não é diferente. Só que a gente não consegue ver o problema com o olho nu, entendeu? Aí que está o problema. A gente não consegue ver o problema e a gente acha, basta ter fé, porque a fé a gente também não consegue ver. Então, o que a gente não consegue ver, resolve o que a gente não consegue ver. E uma coisa complementa a outra. Deus quer que a gente haja nesse sentido também. Entendeu, Renato? Tá, então, aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Os conceitos, se a gente, quando está com depressão, sabe. Nem sempre, boa parte das vezes não, na verdade, tá? Até porque não é uma coisa do dia para a noite. Não é assim, ontem caí, agora meu dente está doendo. Quebrei o dente, por exemplo. Então, assim, aconteceu assim. Não é. A depressão, ela vem aos pouquinhos, vai se achegando, se achegando, se achegando. A gente, às vezes, não percebe isso acontecer quando a gente já está no fundo do baú, como diz o outro, que às vezes pessoas ao nosso redor reparam, entendeu? Mas essa sua pergunta é muito válida. É importante a gente ter a educação sobre os sintomas típicos da depressão, mas boa parte das vezes a gente precisa, sim, desse apoio, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, desse apoio social para entendermos o que está acontecendo com a gente e como ajudar. Muitas e muitas e muitas vezes, para não dizer a maioria, a gente só percebe que estava com depressão depois que busca o tratamento e o tratamento dá certo e a gente percebe que a gente melhorou. A gente fala, nossa, eu estava deprimido mesmo. Entendeu? Mas são válidas as suas perguntas, sem sombra de dúvida. Vamos lá, então, gente. O que a mordomia cristã tem a ver com depressão? Aí, olha aí, agora que eu vou te responder em relação aos conceitos. Aqui eu me baseei, está lá no finalzinho do DSM-5, que é o manual do psiquiatra mundo afora, tá bom? Mas eu só queria mesmo relatar aqui, gente, alguns sintomas básicos e típicos do indivíduo que está com depressão. Em primeiro lugar, o humor deprimido ou perda de interesse ou prazer nas atividades que antes traziam interesse ou prazer, tá bom? Então, gente, primeira coisa aqui, ó, humor deprimido não é todo mundo que está com depressão que está triste, aparentemente. É uma coisa ou outra. Ou perda de interesse ou prazer. Mais 5 dos seguintes. Perda ou ganho de peso, a gente está ganhando peso ou perdendo peso. Insônia ou hipersonia, e o sono está afetado. Ou pouco sono, dificuldade de dormir, dificuldade de descansar. Ou hipersonia, que é o quê? Dormir além do que geralmente é o suficiente para aquele indivíduo. Agitação ou retardo psicomotor, isso aí geralmente, Renato, o indivíduo mesmo não percebe, tá? Às vezes quem está em casa percebe, nossa, mamãe não para, quieta, não consegue ficar sentado um pouquinho, anda para lá e para cá, que é agitação, ou o contrário, nossa, não sai da cama, está o dia inteiro sentada, tá bom?
Fadiga ou perda de energia é extremamente comum também. Estou cansado, desanimado, não aguento fazer nada. E aí, o que o pessoal fala? Ai, seu preguiçoso, né? Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva também. E eu acho que isso tem mais um ou dois. Tem mais um. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar. E aí entra, às vezes, o pessoal querendo falar já de cara, tá com depressão, mas já acha que é TDAH, porque, enfim. Enfim, é importante, gente, estar sendo avaliado por um profissional, porque a dificuldade de se concentrar também é bastante típico do quadro depressivo. E, por fim, pensamentos recorrentes de morte e ideação suicida. Na verdade, eu botei por fim, porque isso aqui é o ponto número 1 do DSM-5 sobre depressão, tá bom? Mas existem outros um pouquinho mais abaixo, mas eu achei interessante a gente trazer isso aqui, que é o principal, vamos colocar assim, para triagem, né? Suicídio e ideação suicida é um assunto que precisa ser conversado. Tá, gente? A gente tem que colocar para fora. Tem que colocar para fora. Tem gente que pensa assim, não vou perguntar se ela quer se matar, não, porque aí eu vou estar dando ideia. Não, gente, acreditem, a ideia já existe. Se existe, já existe, entendeu? E o que a pessoa muitas vezes mais precisa é que alguém pergunte para ela poder se abrir, entender? Poxa, eu vou poder me abrir. E a pessoa se abre. Às vezes ela está se sentindo mal, porque está se sentindo daquele jeito, porque ela sempre aprendeu que não podia pensar isso, né? Crente não pensa isso, crente não pode, essas coisas. Eu ia citar antes, quando o Renato falou sobre as perguntas dele, eu lembrei agora. Eu ia falar uma musiquinha que eu cantava quando era criança na igreja. Hoje eu falo, gente, que musiquinha. É assim, quer ver? O coração do menino e da menina. Vocês já ouviram essa musiquinha? Que tem Jesus, é diferente. Aí, continua. Não é triste, não sei o quê, aborrecido ou zangado, mas é feliz e sorridente. Hoje eu ouço aquela música e falo, gente, eu cantava isso, que o coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não pode estar triste, não pode estar aborrecido, não pode estar chateado, tem que ser feliz e sorridente. O que não é verdade. Foi colocado aqui, somos todos seres humanos, não é verdade, pessoal? Então, assim, ideação suicida, pensamento suicida, crente também tem. Ponto final. A gente tem que abordar o assunto, conversar, prevenir, sem julgar, o que é muito difícil, mas a gente vai conversar daqui a pouquinho também. Próximo, por favor. De novo, sobre mordomia cristã. A partir disso, então, gente, do que a gente entendendo, em linhas gerais, tá? É importante a gente falar isso. A gente não se autodiagnostica, não é interessante, tá? Se autodiagnosticar. Mas, em linhas gerais, sabendo como se costuma se manifestar a depressão, buscando ajuda, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente, sendo bons mordomos do templo do Espírito Santo, fazendo autocuidado. Alguém aqui já ouviu falar que exercício físico faz bem para a saúde mental também? Acho que todo mundo, né? A gente cansa de dizer e a preguiça às vezes está batendo a porta mais forte. Alimentação saudável, higiene do sono. Eu botei até um rapaz ali que parece estar dormindo tão bem, né? Higiene do sono, para quem não conhece, é uma expressão que, se você botar no Google, higiene do sono, tem várias e várias dicas de como você pode se preparar para dormir melhor. Isso é muito importante, gente. Dormir bem, é um santo remédio, não é verdade? Né? O dia não é diferente naquela noite que a gente dorme bem e aquela noite que a gente passa em claro, tenso, preocupado, chateado, né? A higiene do sono é extremamente válida nesse sentido. E uma das coisas, só uma dica aqui, uma das coisas que mais tem tirado o nosso sono é isso aqui, ó. Celular. Tecnologia. Está sendo um vilão e tanto. É difícil alguém aqui, eu vou falar por mim, Mariana, usar hoje em dia aquele despertadorzinho da loja de R$1,99. O fato do celular geralmente ser o nosso despertador, já, de uma maneira geral, é a última criatura... objeto que a gente toca antes de dormir e o primeiro ao levantar. Me dá um nervoso isso, mas é verdade, me afeta também, porque assim, legal era aquele e o celular nem estava dando para a gente ver, né? Próximo. Enfim, tratamento multidisciplinar também faz parte do nosso dever como mordomos cristãos. Aí entra a psicoterapia, o aconselhamento que a gente tem aqui na nossa igreja, esse ministério fenomenal, maravilhoso, e também a psiquiatria. Eu botei aí fotinha da psicoterapia, né, compartilhando e, enfim, entendendo como
melhor lidar com as emoções do dia a dia. E a psiquiatria, que geralmente a próxima fotinha vai mostrar, a gente já associa ao remédio. Não é só remédio, mas eu até concordo com a interpretação de que, geralmente, quando o indivíduo vai ao psiquiatra, ele já está entendendo a importância de, em determinadas situações, se medicar. Vou pedir 2 minutinhos para beber uma água, rapidinho. Pensem aí se vocês tiverem pergunta, tá bom? Deixa eu só ela perguntar aqui primeiro, querida. Exatamente. Como que é seu nome? Cida. Cida. Então, a Cida falou uma coisa que a gente vai falar um pouquinho na próxima pergunta exatamente sobre isso. Como o preconceito, o próprio nome diz, preconceito. Antes da gente entender uma situação, a gente já tem um conceito sobre aquilo que a gente não conhece. Como o preconceito relacionado aos profissionais, à prática mesmo, né, de tratamento de saúde mental, prejudica, retarda, atrapalha a busca pelo tratamento no momento adequado. Isso é fato. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Renato, queria fazer algum comentário? Certo. Ai, que delícia, né? Dormir 8 horas tranquilo. Diminuiu, né? Eu sei. É normal. Renata, eu vou te tranquilizar quanto a isso. O mais importante em relação ao sono, gente, não é a quantidade de horas. Apesar de geralmente a gente associar, né? Dormir bem quando durmo muito, ou durmo o ideal é a gente entender o dormir suficiente para acordar disposto às atividades diárias, tá? Com a idade, o senhor é jovem ainda, mas, né? Vamos comparar com o nenenzinho, com a idade é natural, é até esperado. É muito raro ver um indivíduo com mais idade que dorme ainda às 8, 9, 10 horas tranquilão, tá bom? Fica tranquilo quanto a isso. O que a gente tem que prever mais é a sua disposição ao acordar e falar, ai, dormi, descansei o suficiente para fazer minhas atividades do dia a dia. Vamos lá, próximo. Próxima pergunta, então. Só lembrando, gente, vocês entenderam a segunda questão da mordomia cristã? O autocuidado. Agora sim, qual o dever do cristão em um mundo deprimido, né? Foi falado aqui algumas vezes hoje. Vocês concordam comigo que às vezes a gente pode assim, caracterizar o nosso mundo como um mundo deprimido, que está sofrendo de depressão? São mais de 300 milhões de pessoas, estima-se, né, que estão apresentando depressão agora. A minoria da minoria tem acesso ao conhecimento sobre a doença, que dirá acesso à busca do tratamento adequado. Então, assim, é muito complicado. Qual é o nosso dever como cristãos num mundo deprimido? E agora eu estou falando do nosso próximo, tá? Nós estamos suscetíveis, como eu coloquei, todos nós, todos. O coração está batendo, está suscetível a ter doenças mentais. E o próximo também. Qual o nosso papel? Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa pergunta que foi colocada aqui. Os dizeres populares. Primeira coisa, gente, vamos lutar contra esses dizeres. Olha só. Psiquiatria é coisa de doido. Foi citado exatamente essa foi a frase que você falou. Só gente fraca precisa de psiquiatra. Já ouvi falar isso. Às vezes, quando eu estou atendendo, o paciente fica à vontade, eu gosto, né? A gente tem que bater um papo legal. Aí fala, ai, doutora, sinceramente, no final da consulta, eu achava que psiquiatra era coisa de gente fraca, de doido, mas até que eu gostei de você. Eu falei, que bom, né? A gente vai desconstruindo ideias. Mas isso é muito, muito comum. Esse médico quer te dopar também. Todo mundo acha, todo mundo não, mas muita gente acha que todo remédio prescrito vai dar sono. Isso não é verdade, tá, galera? Mas é enfim, uma frase comumente ouvida. Quem confia em Deus não precisa dessas coisas. Aí é o quê? Quando a gente exclui ou fé ou cuidados clínicos, como eu falei lá na frente. As duas coisas não se excluem. Esse remédio vicia. Nossa, mas a gente ouve muito. Eu acho que deve ser
Talvez a segunda, ou mesmo a primeira frase que a gente mais ouve. Mas eu vou ficar dependente? Isso tem que ser trabalhado na consulta mesmo para a gente poder informar, orientar e a gente saber colocar como é feito, até o protocolo mesmo, programa de tratamento adequado para a gente poder entender melhor o que significa essa dependência, se ela existe naquela hora, naquele jeito. E cá entre nós, eu quero fazer uma observação aqui. Tem algum hipertenso aqui? Se não tiver, temos 1, 2, 3, 4. 4 não? A Zilda fez assim, eu não sei se ela levantou aqui sim ou aqui. Tá, temos alguns hipertensos aqui. Quando a gente é diagnosticado com hipertensão, diabetes também, tá? Vou botar essas duas. E é orientado a tomar remédio todo dia, alguém fica pensando assim, nossa, não aguento mais, esse remédio vai me viciar, não vou tomar todo dia, não. É muito raro, gente, quando o problema é físico, entendeu? Às vezes a pessoa começa a tomar antihipertensivo com 40 e vai para o resto da vida. E a família fica de olho se está tomando todo dia direitinho, entendeu? Para controlar. A pressão está controladinha, ninguém fala, então está na hora de tirar o remédio, porque já controlou a pressão. Por que com saúde mental a gente fica com medo de ter que tomar o remédio 1 ano, 2? Sabe? Ou talvez sim, existem situações em que existe cronicidade a ponto da indicação ser forever. Mas e daí, cara? E daí a qualidade de vida, entendeu, gente? Não é que necessariamente está gerando vício, dependência, mas indicação médica de qual é o tratamento adequado. Então, assim, antes de ouvir essa frase, conversa com o seu médico, tira suas dúvidas, tá bom, pessoal? Isso é coisa da sua cabeça, a gente ouve demais também. Por fim, olha, você não precisa de remédio, levanta e segue a vida, porque isso aí vai passar. Isso aí é coisa da sua cabeça, porque você não tem nada para fazer. Aí você fica pensando nessas coisas, a gente também ouve muito. Vamos lá. Aí o que acontece com a pessoa que ouve isso tudo? Olha o pessoal ao redor. A gente não vive num mundo isolado, né? Isolado fisicamente, nem sempre. A gente pode estar numa rua cheia de gente, mas com sintomas depressivos e ouvindo só essas coisas, você não precisa disso, é coisa de doido, levanta a cabeça, vai arranjar o que fazer. Ela se sente extremamente isolada. Num mundo que para ela ficou preto e branco. Eu falo assim, a depressão faz o mundo ficar preto e branco. Parece que a gente entra num túnel e o túnel não acaba, não passa, está escuro. Faça dia ou faça noite, está escuro. Então, o isolamento social, e aí entra a ideia suicida, a ideação suicida, planejamento suicida, e ninguém quer ouvir, ninguém quer perguntar, e a pessoa não quer falar. Então, como cristãos, gente, no mundo deprimido, vamos tentar entender melhor, buscar, pelo menos, entender melhor o que é a depressão para a gente poder ser uma mão que realmente se estende para ajudar quem está sofrendo, tá bom? Próximo, por favor. Aí, aquela ilustração que eu falei, quando a gente estava falando sobre o que é visível e o que não é, era essa foto aí que eu escolhi trazer. Sinceramente, pessoal, se alguém chegar ali, parece que esse rapaz foi, não sei se foi atropelado, ou caiu de bicicleta, enfim, né? A gente interpreta dessa forma. Eu não sei, sinceramente, não conheço essa pessoa. Mas a gente interpreta assim. Tem um monte de gente já ao redor, querendo saber o que está acontecendo, querendo ajudar, ou, enfim, querendo tirar foto para botar, sei lá. Alguém ali vai falar com aquela pessoa, pô, cara, isso aí é só sangue, levanta aí, seca lá no banheiro e vai trabalhar, você tem mais o que fazer. Alguém vai falar assim, você vai tomar um analgésico, você está com dor depois que sofreu isso aí? Pelo amor de Deus, isso é coisa da sua cabeça. Pensa positivo, pensa positivo. Ninguém vai fazer. Se alguém fizer isso aí, tem que, né, rever alguns conceitos bem básicos. Vai ser entendido que está errado falar daquela forma. A gente vai buscar o atendimento necessário, levar para pronto-socorro. Se o médico falar bem assim para essa pessoa, cara, de boa, foi uma queda tranquila, a gente não tem mais remédio aqui, vai para casa, relaxa, vou te dar um atestado de um dia. Está errado. E vão falar mal do médico com razão. Por que o que a gente não consegue visualizar, a gente age dessa forma? A gente age desse jeito, quando a gente não entende a importância de buscar o tratamento adequado. Entendeu, pessoal? Você levantou a mão? Boa pergunta. Ótima pergunta. Tá. Como que é seu nome? Amanda. Gente, a Amanda perguntou o seguinte. Eu vou resumir sua pergunta, me corrija se eu entendi errado. Você pode ter depressão
mais de uma vez na vida, mesmo da primeira vez, tendo tratado direitinho, buscado, feito psicoterapia, feito desmame da medicação da forma adequada? É isso a pergunta, né? Mesmo assim, ela pode voltar? Pode, tá? Assim como a depressão, a gente não tem vacina contra a depressão, uma vez sofrida, ela não significa que você está imune, entendeu? Quem dera, sinceramente, eu queria que fosse assim, mas nem sempre, tá? Geralmente, os casos que a gente entende ser necessário usar medicação para o resto da vida, por exemplo, como você disse, que existem sim alguns desses casos, geralmente são casos em que o indivíduo já apresentou sintomas depressivos mais de uma vez, talvez 2, 3 vezes, adaptou-se bem ao uso da medicação, mas ela retornou depois de um tempo. Isso pode acontecer, tá bom? Assim como talvez, sei lá, gripe, mas gripe passa muito mais rápido, né? A gente geralmente fica gripado mais de uma vez na vida. Eu, pelo menos, já fiquei várias. Mas a depressão pode voltar sim. O que é, às vezes, menos pior é que o indivíduo, depois da primeira vez, ele consegue se avaliar melhor e perceber antes da situação ficar mais grave. E aí já entender a importância de buscar o tratamento. Renato. Tá. Tá, o Renato está perguntando se tem algum vínculo entre depressão e sistema alimentar. Lembra lá quando eu estava falando do autocuidado, né? O autocuidado tem relação. Uma das partes mais interessantes do autocuidado é exatamente uma alimentação mais saudável, tá? O que a gente bota para dentro, gente, faz diferença na nossa saúde mental também. Isso não significa que só fazer uma dieta mais saudável é suficiente para resolver tudo, tá? Mas sim, pode ter, enfim, influência nesse sentido. A gente percebe muito quanto ao transtorno de ansiedade, por exemplo, a cafeína. Ai, meu Deus do céu, ela acaba com a gente no que diz respeito à ansiedade, entendeu? E tá lá no balcão, né, em qualquer lugar, mas não deixa de ter bastante influência. A gente está botando na boca, mas o coração está a 1000 por hora, entendeu? Então, sim, a alimentação a gente deve rever, deve fazer algumas adaptações para um tratamento mais interessante ainda, tá? Muito bem, vamos continuar para responder essa última pergunta, gente. Qual é o dever do cristão em um mundo deprimido? Ouvir mais e falar menos, eu diria que pode ser a regra número 1, sabe? Ouvir mais e falar menos é extremamente importante. Não menosprezar, como eu coloquei antes, isolar o indivíduo porque ele está sofrendo de depressão e ele vai se virar sozinho, porque isso aí faz parte. Não julgar, como eu coloquei, aí o julgamento tem a ver com o pré-conceito. E ajudar na busca de profissionais capacitados. Gente, vocês não têm que saber tudo, não tem que, assim, nossa, dominar o assunto, né? Nós, psiquiatras, não dominamos. Existem muitas coisas que a gente tem que entender, que a gente tem que aprender, que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que buscar ajuda. Mas ajudar na busca de profissionais capacitados, isso aí dá para todo mundo ajudar, entendeu? Então, assim, o nosso ministério aqui faz parte disso, a gente poder um ao outro ajudar, buscando, então, sem julgamento, ajudar o próximo. Ou seja, eu resumi, olha aí, com um texto que já foi citado hoje aqui também. Vamos amar o próximo como nós mesmos, né? Como nós nos amamos, sabe? Isso é mandamento claro. Então, você pode nunca ter experimentado depressão, mas tente se colocar no lugar daquela pessoa, ame-o, ame-a e ajude. É isso que Deus quer da gente, tá bom, gente? Então, assim, em linhas gerais, eu acho que esse é o último slide. Pronto, é isso mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez. Foram 38 minutos. Ai, me deram 40, olha, foram 2 minutinhos a menos. Eu já vou liberar, querida, que aí eu vou te ouvir. Mas só queria agradecer mesmo a oportunidade. Eu espero que tenha respondido as perguntas aí, colocado, né, e ajudado aí nesse nosso raciocínio. O que a fé tem a ver com o cuidado clínico? Uma coisa exclui a outra. O que eu posso fazer como cristão e me autocuidar, ser um bom mordomo? E qualquer coisa a gente fica à disposição, tá? Agora eu vou abrir para perguntas, se tiverem. Na verdade, a irmã aqui já fez. A depressão é hereditária? Seu nome? Cecília. Ai, eu amo o seu nome, acho tão bonito. A Cecília perguntou, a depressão é hereditária? Tá. Eu estou rindo assim porque eu me pergunto isso algumas vezes em relação aos fatores de risco para a depressão, tá? Saúde mental, doenças mentais, é bem diferente da maioria das outras doenças que a gente apresenta como seres humanos. Covid-19, alguém sabe um fator de risco?
Fator de risco básico é o quê? Entrar em contato com o vírus, né? Deixa eu pensar aqui. Obesidade. Fator de risco é não se exercitar, comer demais. Tá bem claro pra gente o que é, o que. Depressão. Quais são os fatores de risco? A gente busca entender, tá? A literatura já indica alguns. O meu estudo é exatamente sobre isso. Depressão e ansiedade comórbida em idosos. Quais são os fatores de risco? O que dá pra gente ficar de olho para tentar aliviar, para prevenir? Uma delas, Cecília, a hereditariedade pode sim, tá, ter relação. Isso não significa que, se minha mãe teve depressão, meu pai teve depressão, eu com certeza vou ter. Não. Mas significa, pode ser interpretado como você é mais suscetível a ter, dependendo dos estressores à sua volta e a como você responde a eles, tá bom? Então, sim, pode ter relação. A gente percebe algumas famílias que têm maior incidência, sim, de quadro depressivo, tá? De outras doenças mentais também. Mas a hereditariedade tem uma influência. Não vou, mas é isso que eu estou te falando, não é 100%. Ah, se você fizer isso, você está resolvido. Se você... né? Mas tem sim, pode ter, digamos assim, pode ter influência. Principalmente o suicídio, ideação suicida, algumas famílias têm muitos casos. Aí a gente encara a hereditariedade de forma mais evidente, tá? A gente sabe de famílias assim, que 4, 5, 6 pessoas se suicidaram. Então, aí a influência hereditária é maior, mas ela pode existir. Tentou. Obrigada por compartilhar, viu, Cecília? Graças a Deus você está conosco, viu? Graças a Deus. E qualquer coisa é isso aí. É legal que você está aqui aprendendo e vai passar adiante. Sua família, ó, vai passando adiante. É isso aí. Mais alguma coisa, gente? Tá. 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 Sim. Uhum. Tá. Tá. Ótima pergunta. Seu nome? Thaís. A Thaís perguntou, gente, se a crença do... Me corrija se eu estiver errada, tá, Thaís? Eu vou resumir de forma errada. Mas se a crença do profissional pode ter interferência, interferir de alguma forma no cuidado do indivíduo, e aí, às vezes, ele prefere, vou num psiquiatra, mas eu quero um psiquiatra cristão, ou vou num psicólogo, mas eu quero um psicólogo cristão, né? Eu vou te ser bem sincera, eu não vou generalizar a minha pergunta, porque eu não estou na cabeça de todo psicólogo, de todo psiquiatra, né? Eu mesmo preciso me conhecer melhor, no final das contas, é Deus quem sonda o nosso coração. Mas, em linhas gerais, e eu estou falando de ética na prática profissional, isso não deveria, tá? Estar influenciando o contexto ali do tratamento fornecido, tá? Eu não tenho problema em indicar profissionais não cristãos para pacientes meus em que eu confio na qualidade do trabalho. Não tenho problema nenhum. Eu indico alguns, na verdade, de psicólogos que você colocou, né? Eu acho a psicoterapia essencial, a longo prazo, principalmente. E isso, para mim, não é critério. Mas eu entendo, alguns indivíduos entendem, assim, acham que vão ficar mais à vontade para colocar o que pensam, o que creem. E aí também eu não quero que o fato do profissional ter outra visão espiritual interfira no quanto a pessoa vai se sentir à vontade para colocar para fora. Então, isso deve ser uma coisa, enfim, trabalhada e entendida, tá? Mas, em linhas gerais, eu diria, profissional, bem treinado, capacitado, não deixa isso influenciar no sucesso do tratamento, tá bom? Mais alguma coisa? A Cecília aqui. Tá. Tá. Por que tem preconceito? Sério? Que isso? Tá. Olha só, a Cecília expôs aqui que ela faz uso de uma medicação e essa medicação, às vezes, as pessoas têm um preconceito falando para ela, nossa, por que você está usando isso, né? Eu já fiz uso dessa medicação por 6 anos, tá? Então, aí eu estou falando aqui só como paciente, não estou falando de... E é muito chato ouvir essas coisas. É muito chato. Eu já fiz uso, no meu caso foi indicado porque eu tenho epilepsia de difícil controle, tinha epilepsia de difícil controle e existe indicação clara também de benzodiazepínico para epilepsia de difícil controle. Eu fiz uso por 6 anos.
Cecília, eu não sei te dizer o que se passa na cabeça das pessoas, mas me entenda como colega sua nessa caminhada. Se as pessoas falam, não fala para ninguém, não. Deixa para você se está te fazendo bem, tá bom? Que isso aí a gente não muda a cabeça das pessoas, nem tem que mudar. Assim como as pessoas não precisam necessariamente influenciar a nossa, tá? Mas a gente está junto nessa. Eu sei como é que é, fica tranquilo. Mais alguma coisa, gente? Vamos lá. Tá. Tá. Ok. Tá. Legal. Tá. Uhum. Ok. Tá. Uau, eu imagino. Sim. Ok. De déficit cognitivo, no caso, relacionado ao uso de medicação. Tá. Tá. Então, o que a gente não pode negar, tá, é que todo remédio vem uma bula dentro que fala sobre os efeitos colaterais, tá bom, gente? Tratamento medicamentoso vale a pena quando o benefício proposto está superior aos efeitos colaterais que a pessoa pode experimentar, tá bom? Então, eu jamais vou falar para alguém, não, esse remédio só vai te fazer bem, não tem nenhum efeito colateral. Isso é mentira. Assim como comer o que eu comi ontem, um sanduíche com ketchup, maionese e Coca-Cola, é muito gostoso, me faz feliz, mas tem efeito colateral, entendeu, gente? Então, assim, o que a gente bota na boca vai ter efeito colateral também, pode ter, inclusive, exatamente. Agora, é isso, a gente tem que fazer o cálculo, vale a pena correr o risco de apresentar esse efeito? Significa que todo mundo que usa vai ter exatamente os mesmos efeitos colaterais? Também não, tá? Mas eu não vou de jeito nenhum mentir para alguém falando bem assim, não, isso aí só vai te fazer bem, não vai sentir nenhuma diferença, pode sentir, mas muitas vezes o benefício é infinitamente superior, tá? Assim como qualquer outra medicação, gente, qualquer. Pessoal com hipertensão aí, às vezes tem que fazer uso de medicação que vive tendo vontade de fazer xixi, né? Isso nem sempre é interessante, mas o controle da pressão arterial essa questão do déficit cognitivo, mas de uma maneira geral, fica bem restrito ao período em uso da medicação. Exatamente. Aí vale a pena pesar risco-benefício, tá bom? Uau, é possível conviver com ansiedade e síndrome do pânico? Como? Conviver, depende do que você considera conviver. Conviver em paz, eu acho que não dá. Com transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, quem já teve, sabe, gente, é extremamente complicado, sabe? A qualidade de vida, ó, lá embaixo. Não necessariamente vai matar, por isso que eu falei, conviver depende do seu contexto. O que é conviver? Não necessariamente as crises vão levar à morte, né? Mas a qualidade de vida está lá embaixo. Então, assim, a busca do tratamento... Eu conheço uma moça que ela escondeu dos pais, porque achava que os pais iam julgá-la, desde os 12 anos de idade até os 20 e poucos, que ela tinha crise de ansiedade, crise de síndrome do pânico, quase diariamente. E em casa ela aprendia isso, que criança crente não sente dor, não sente isso, não sente aquilo. Então, ela foi colocando aquilo lá para dentro. Quando ela pediu ajuda, a ajuda foi dada em alguns meses, resolveu a situação. Ai, como ela chorava porque não tinha pedido ajuda antes. Então, assim, conviver é difícil, tá? É muito difícil. Não vou dizer impossível, mas em termos de qualidade de vida, eu diria que complica. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, vou liberar, tá bom? Vocês, se alguém mais tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade para me procurar. Estarei por aqui, mas eu sei que está todo mundo com fome. E a fome afeta o nosso humor, né? Então é isso, galera. Obrigada, viu? Um abraço para vocês todos. Obrigada.